Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Tomohiro Kato nasceu em 28 de setembro de 1982, no Japão. Ele cresceu em uma casa suburbana em Aomori, Honshu, e seu pai era um dos principais administradores de uma instituição financeira. O Tomohiro, ele não era filho único. Eu não consegui encontrar informações de quantos irmãos ele tinha, mas dá a entender que era apenas um irmão mais novo do que ele. E segundo matérias, os pais dele tentaram dar uma boa educação para os filhos, porém eles acabaram errando em algumas partes de acordo com a forma que eles usavam para educar os filhos. Mas isso eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. Quando o Tomohiro estava na escola primária, as notas dele eram consideradas excepcionais, ele era um ótimo aluno, ele também era um dos melhores atletas da escola. Logo no início da adolescência, ele acabou assumindo o time de tênis da escola, mas pouco tempo depois ele mudou de escola e foi aí que ele começou a agir de uma forma diferente. É dito que ele começou a ser mais violento em casa com os pais e também na escola ele começou a se retrair cada vez mais e se tornar uma pessoa bem isolada. O Tomohiro não era uma pessoa popular na escola, mas as pessoas que conheciam ele por lá diziam que ele era um típico jovem japonês que tinha um talento razoável para desenhar. Ele também era viciado em computador, em celular, ele também era muito fã de animes. Quanto a meninas, nunca viram o Tomohiro com alguma menina, nem nada. E em algumas redes sociais, alguns fóruns online em que ele sempre postava as coisas que ele estava pensando, as coisas da vida dele, ele chegou a escrever uma vez que ele não tinha amigos e nem uma namorada porque ele era feio. Ainda no ensino médio, quando ele começou a mudar o comportamento dele, as notas caíram bastante também e um professor chegou a dizer que ele não se destacava entre os outros alunos, assim como ele se destacava lá no comecinho, na escola primária, e que ele era ainda um aluno medíocre. O irmão do Tomohiro disse que os pais deles eram um pouco radicais quanto à educação dos filhos. Eles queriam sim que os filhos se destacassem na escola, que os filhos estudassem, tivessem um futuro promissor, porém eles usavam de algumas atitudes radicais para conseguir com que os filhos andassem na linha. Então, o irmão do Tomohiro disse que quando as coisas fugiam do controle dos pais ali, principalmente do pai, então o irmão do Tomohiro disse que os pais cobravam muito eles, principalmente o Tomohiro. Ele era muito cobrado para que ele fizesse tudo perfeito. E ele chegou a mencionar uma vez que aconteceu alguma situação enquanto eles jantavam, onde o pai do Tomohiro obrigou ele a comer o arroz do chão. Eu não sei em qual circunstância, o porquê isso aconteceu, qual foi o motivo, mas isso aconteceu e é dito que mesmo com ânsia de vômito e mesmo chorando, ele teve que comer o arroz do chão. Uma vizinha da família também disse que certa vez ela viu o Tomohiro lá fora e tava inverno, tava muito frio, um frio realmente rigoroso. E ele estava lá fora porque o pai deixou ele lá para castigar ele por alguma coisa que ele havia feito. Então os pais deles realmente usavam castigos bem severos para tentar educar os filhos. Então provavelmente em decorrência dessa criação, o Tomohiro cresceu e a relação dele com os pais não era uma relação muito boa. Outra vizinha disse que certa vez ela viu e ouviu os dois irmãos batendo na mãe. E para terminar ali a sua adolescência de uma forma bem frustrante para ele, ele ainda foi reprovado por 2 vezes na Universidade de Hokkaido, que era onde ele queria ingressar ali os estudos dele. Sendo assim, ele fez um curso de mecânico de automóveis no Nakanihon Automotive College e pouco tempo depois ele foi contratado por uma empresa de automóveis para trabalhar nessa área ali da mecânica. Segundo matérias, o Tomohiro era um bom trabalhador, um bom empregado na empresa. Ele não faltava o serviço, ele também não se atrasava.
embora ele não fosse muito sociável com os colegas. Ele também não ganhava muito bem nessa empresa, então ele deixou a casa dos pais e ele passou a morar num apartamento de um cômodo que a agência de empregos, a qual havia agenciado ele para trabalhar nessa empresa, alugava apartamentos para o pessoal ali que passava pela agência. Então ele morava sozinho e os vizinhos disseram que ele não era um tipo de jovem que dava problemas, pelo contrário, as pessoas mal viam ele ali pelo condomínio. Ele também mal cumprimentava as pessoas, ele era muito tímido, pouco sociável, como eu falei. E ele também nunca deu problema para ninguém na vizinhança e muito menos aparentava ser uma pessoa violenta. Em 2006, o Tomohiro acreditava que a família dele não ligava para ele. Ele também não tinha a vida que ele queria ter, ele era extremamente solitário, ganhava pouco. É dito em matérias também que ele tinha algumas dívidas. Então, nesse ano de 2006, ele tentou tirar a própria vida, batendo o carro dele contra um muro. Porém, ele não conseguiu, ele só se machucou um pouco, mas nada demais aconteceu. E ele seguiu a vida dessa forma, meio frustrado com a vida, com a família, enfim. Ele usava a internet para expressar os sentimentos dele e ele usava fóruns online para fazer várias postagens. Ele fazia menções à sua infância, à sua adolescência, sobre a educação que os pais haviam dado a ele, que eram muito severas, e também sobre os seus pensamentos, os seus sentimentos que ele estava sentindo na época. Uma das coisas que ele escrevia nesses fóruns, eu vou ler agora para vocês. Ele escreveu: "Não tenho um único amigo e não terei no futuro. Serei ignorado porque eu sou feio. Se eu tivesse uma namorada, não seria simplesmente um viciado no meu celular. Um homem com esperança nunca entenderia isso. Estou abaixo do lixo, porque pelo menos o lixo é reciclado." Em 5 de junho de 2008, antes de começar o seu turno na empresa onde trabalhava, o Tomohiro foi procurar suas roupas, o seu uniforme para começar a trabalhar, porém ele não encontrou. Então ele começou a acusar os colegas do trabalho de que eles haviam pegado a roupa e teriam escondido para realmente fazer uma brincadeira de mau gosto com ele, e ele ficou extremamente irritado com essa situação. Algumas pessoas riram da cara dele, outras ficaram assustadas porque ele começou a gritar. Ele ficou extremamente descontrolado e, como eu disse, ele era uma pessoa muito quieta, muito solitária, então ninguém imaginava que ele fosse ter aquela reação. E depois de gritar com todo mundo, acusar todo mundo, ele simplesmente abandonou o trabalho e foi embora. No dia seguinte, dia 6 de junho de 2008, ele foi até uma loja de artigos militares, artigos para camping e tudo mais, e ele ficou lá por cerca de 20 minutos e ele comprou 2 facas de porte médio. Ele também comprou um par de luvas de couro. No dia 7 de junho, um dia antes do ataque acontecer, o Tomohiro foi até Akihabara, que ficava na província de Chiyoda, em Tóquio. Akihabara é um centro comercial movimentado, famoso pelos varejistas de eletrônico, tanto de barraquinhas quanto de grandes lojas de departamentos com espaços especializados em mangás, animes e também videogames. Ele foi até lá para vender o computador dele, para conseguir dinheiro para alugar um caminhão no dia seguinte e também para confirmar se ali realmente seria o lugar onde ele iria executar o plano dele. Então ele voltou para casa e na manhã seguinte, por volta das 5h30 da manhã, ele começou a fazer algumas postagens em um fórum online.
E meio do dia 8 de junho de 2008, o Tomohiro avançou o sinal vermelho com o caminhão que ele havia alugado e ele acabou atropelando 5 pessoas e causou um pânico geral nas pessoas que estavam ali próximo. Ele viu que ele não ia conseguir seguir adiante com o caminhão, então ele desceu do caminhão, pegou a faca e ele começou a golpear várias pessoas. Tanto as vítimas que haviam sido atropeladas, que estavam ali no chão machucadas, quanto as pessoas que estavam tentando prestar algum socorro ali às vítimas atropeladas. Segundo matérias, ele golpeou cerca de 12 pessoas. A polícia chegou rapidamente. Segundo matérias, ele atropelou as pessoas, era 12h33 e 12h35 a polícia conseguiu encurralar ele depois de perseguir ele por alguns metros. O policial apontou a arma para ele, então ele largou a faca e foi aí que o policial prendeu ele em flagrante. Cerca de 17 ambulâncias foram até o local do ataque para socorrer as vítimas. 5 vítimas acabaram falecendo no local e depois, mais tarde, mais 2 vítimas acabaram falecendo no hospital, aumentando o número de vítimas fatais para 7. Foi determinado, depois de fazerem autópsia nos corpos, que 3 das 7 vítimas acabaram falecendo por conta dos ferimentos do atropelamento e as outras 4 vítimas foi em decorrência dos ferimentos à faca. Eu vou deixar o nome das vítimas aqui na tela para vocês, porque realmente são nomes bem difíceis de pronunciar. O Tomohiro, então, foi preso em flagrante, como eu disse, no mesmo dia, ali praticamente 2 minutos após o crime que ele cometeu, os crimes, que ele acabou cometendo. E em 10 de junho, a polícia enviou Tomohiro ao Ministério Público do Distrito de Tóquio. Isso porque, segundo a lei japonesa, um suspeito pode ser detido pela polícia por apenas 2 dias e depois disso ele é enviado para o Ministério Público, que tem 20 dias para apresentar provas ou então tem que liberar o suspeito. Em 20 de junho, o Ministério Público de Tóquio decidiu que teriam que ser feitos exames para comprovar a sanidade mental do Tomohiro. Esses exames foram feitos, o Tomohiro também cooperou durante toda a investigação, ele não se desculpou em nenhum momento e os oficiais disseram que por algumas vezes ele até chorou, mas ele não chegou a demonstrar nenhum tipo de arrependimento pelo que ele teria feito com as vítimas. O Tomohiro também apagou todos os contatos e registros do celular dele antes do ataque, e quando ele foi questionado por que ele teria feito isso, ele respondeu que ele não queria incomodar as pessoas ao redor dele com o que ele havia feito, ou com o que ele iria fazer ainda quando ele apagou os registros. Mais tarde ainda, ele disse que ele anunciou toda aquela tragédia nos fóruns online porque ele queria, no fundo, que a polícia notasse ele e que parasse ele, que não precisasse ele chegar realmente ao ponto de executar o plano. O Tomohiro foi levado a julgamento e o julgamento dele começou em janeiro de 2010. A defesa sugeriu que ele tinha problemas mentais e que ele não tinha como assumir a responsabilidade do crime que ele cometeu. Além disso, no dia do atentado, ele teria perdido parte da memória dele. No final do julgamento, o Tomohiro disse, abre aspas, agora acho que não deveria ter cometido o crime e me arrependo do que fiz. Peço perdão às vítimas, suas famílias e às pessoas que ficaram feridas, fecha aspas. Na decisão do tribunal, em 24 de março de 2011, o júri negou a alegação da defesa de insanidade mental. O juiz ainda finalizou dizendo que foi um ato desumano e cruel e o Tomohiro foi sentenciado à pena de morte por enforcamento. No Japão, os presos que estão no corredor da morte podem esperar por muitos anos pelas suas execuções e eles só são informados de quando ela realmente vai acontecer poucas horas antes.
A defesa tentou entrar com um pedido de clemência pelo Tomohiro, mas o tribunal negou esse pedido e ele ainda aguarda o dia da sua execução. E esse foi o caso de hoje. Deixa um like se você gostou do vídeo, porque me ajuda bastante. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve nesse botãozinho aqui embaixo. Ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos também. Eu vi que tem bastante gente que tá falando que o YouTube não está notificando os vídeos novos. Então, desativa o sininho aí e ativa de novo pra ver se resolve esse problema. Me segue no Instagram também, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E eu prometo que eu vou tentar colocar em dia as respostas dos comentários dos outros vídeos anteriores, tá bom? Eu vejo vocês sexta-feira no próximo vídeo. Até lá e tchau!